Boa noite a todos. Nós estamos, apenas para situar vocês, estamos em uma série de domingos especiais e o nome dela é Esperança Viva. E nós estamos estudando temas importantes da Palavra de Deus. Eu quero convidar, inclusive, antes de convidar, quero cumprimentar os amigos que estão também nos assistindo pela internet, em diferentes horários também. E aos que estão aqui, também como o pessoal da internet, quero convidá-los para abrirmos a Bíblia em Gênesis 2, 1 a 3. Gênesis capítulo 2, versos 1 ao 3, aí nós lemos assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. Havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia. De modo que a obra que tinha feito, de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Semana passada, estudamos os princípios da lei moral. A lei moral, ela se diferencia das outras leis existentes na Bíblia. Lei cerimonial, leis de saúde. Essa diferenciação é importante porque em certas situações há pessoas que costumam ensinar que a lei moral ou a lei de Deus foi abolida, certo? Só que este ensinamento não é escriturístico. E nós vimos isso semana passada, justamente porque a lei moral tem características. Então, nesse sentido, nós podemos aqui encontrar quais são os princípios da lei moral. Esses princípios da lei moral se repetem, inclusive no Novo Testamento, de forma que eles, ao invés de indicarem a validade ou a brevidade da lei, eles indicam que a lei de Deus é eterna. E vimos isso então semana passada. Ah, mas eu não pude vir ou acompanhar semana passada. Peça para o irmão Ladir, ele tem o link aí do conteúdo da semana passada. E o sábado é o quarto mandamento da lei de Deus, também conhecida como a lei moral. A lei moral, portanto, tem duração eterna. Então nós já lemos aqui o texto de Gênesis 2, versos 1 ao 3. E esse texto é o principal texto a respeito do sábado de toda a Bíblia. Justamente porque ele trata da origem do sábado. Então é importante que nós sempre consideremos o livro do Gênesis em relação a isso. Principalmente porque uma das afirmações que é feita em relação à lei de Deus, especialmente sobre o sábado, é que antes do Êxodo, ou propriamente antes do relato do Êxodo, em que as tábuas da lei foram entregues a Moisés, a lei não existia. Esse é um ensinamento generalizado em relação à lei de Deus, bem como o próprio sábado. Então, por isso é necessário nós sempre considerarmos o livro do Gênesis. Então, nesse sentido, no fim da criação, no fim da semana da criação, justamente quando o sétimo dia começa, então perceba que o sétimo dia, ele começa não quando o sol nasce no sétimo dia. Quando que o sétimo dia começa? Quem se lembra aí? No pôr do sol. Ainda na sexta-feira. Por que isso? Aí nós temos que voltar. Se você está com a sua Bíblia aí, volta para o capítulo 1. No capítulo 1, nos versos 5, 8,
depois acho que entre o 13 e o 15, depois do verso 20, eu acho que o 23, e depois do 23 no verso 31. Existe uma expressão que se repete 6 vezes só no capítulo 1, em relação a cada um dos dias da criação. Então sempre tem essa expressão que se repete com pouca variação. E começa assim: e houve o quê? Tarde e manhã. O que significa tarde e manhã? Que justamente o dia ou a viração do dia começava no pôr do sol. Então, a parte da tarde não está se referindo ao período do meio-dia até às 6 da tarde. Não é esse o sentido de tarde. Tarde aí é a parte escura do dia, enquanto a parte manhã é a parte clara. Então, desde que o sol nasce até o momento que se põe, é a manhã. E desde que a lua aparece e a noite predomina, é o momento da tarde ali. Então, e houve primeiro o dia escuro e depois o dia claro, num português mais claro aqui. E dessa forma, também tinha uma outra expressão que tinha variação dependendo do dia. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. Depois do primeiro dia, houve o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. E cada um desses dias tinha diferentes obras que eram feitas por Deus, criadas por Ele. E toda vez que tinha essa expressão dia, nós temos o hebraico yom, que é traduzido como dia. Outro questionamento em relação a isso é que não são dias de 24 horas, são períodos extensos de tempo. Então, eram períodos de 1000 anos, de milhões de anos. Mas o texto não afirma isso. O texto não afirma isso. Como é que nós podemos saber pelo texto que são sim dias de 24 horas cada? É porque tem o numeral acompanhando a palavra Yom. Então, e houve tarde e manhã, Ihat Yom, expressão do hebraico que é primeiro dia. E assim ia se seguindo, cada um dos dias, juntamente com a palavra dia, no original hebraico aparece o numeral, indicando dias de 24 horas cada. Então, é a palavra hebraica Yom, do seu correspondente numeral em hebraico, e junto disso a expressão anterior, tarde e manhã. Tarde e manhã. Cada dia começando com o quê? Com o pôr do sol. Ah, mas o sol, a lua e as estrelas só vieram à origem no 4º dia da criação. Não tem problema. Por que não tem problema? Porque no primeiro dia da criação, Deus criou a luz. Isso é suficiente? Então, no primeiro dia, Deus faz separação entre a luz e a escuridão. Não no sentido espiritual ou moral. E imoralidade é a mesma coisa que trevas e luz é a mesma coisa que Deus, o Evangelho. Não é nesse sentido. É no sentido físico da palavra mesmo. Então, Deus criou a luz, que haja luz, luz física. Então, essa luz muitos questionam. Mas como não é o nosso assunto, então não iremos aprofundar isso nesta ocasião. Mas sim, o sábado. Que afirmação que o texto faz a respeito do sábado aqui? Primeiramente, vocês notaram que a palavra sábado não está aparecendo como em outros textos da Bíblia? O que nós temos aqui? Os céus e a terra foram acabados e tudo que neles há. Ao invés de sábado, o que aparece aqui? 7º dia. A palavra sábado não aparece aqui, pelo menos traduzida.
Mas o conceito do sábado aparece aqui já. Onde que está aparecendo o conceito de sábado aqui? Alguém tem algum palpite? Não, aqui no capítulo 2, versos 1 ao 3. Não no capítulo 1. Onde é que está o conceito de sábado? É importante prestar atenção aqui, ó. Verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. Ponto. Acabou o verso 1. Aí no verso 2. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito. O que isso significa? A partir do momento que o sol se põe, porque foi criado, afinal de contas, no quarto dia, o que acontece? Nesse momento, Deus termina por completo a sua obra da criação. Nessa ocasião. Então, o que acontece depois ali? Descansou nesse dia. Está aqui o sábado. O significado de sábado é descanso. Descanso. Agora, que tipo de descanso que é feito no sábado? Então, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque descansou de tudo que como Criador tinha feito. Isso significa que Deus estava cansado? Ele fez muita coisa, né? Na nossa perspectiva, Deus fez muita coisa, porque os nossos olhos e a nossa mente não são muito maiores que este mundo. Então, do ponto de vista nosso, Deus fez muita coisa. Ele descansou porque estava cansado? Para dar o exemplo. Para dar o exemplo. Então, qual é o significado da palavra sábado? É descanso. Ok, esse é de fato o significado do Shabá. A palavra hebraica, o significado básico é descanso. Mas o sentido desse descanso é que é o importante de ser entendido. Porque outra coisa que é muito mais do que o ensinamento sobre o que é sábado, mas é senso comum, inclusive. O sábado é o dia de não fazer nada. O sábado é o dia de ficar dormindo, tarde toda. E aí, depois que eu chego, depois eu assisti o culto pela manhã, depois eu almocei, aí eu vou passar a tarde toda dormindo. Descanso. Será que esse é o descanso do sábado? E ao mesmo tempo que o fato de, por exemplo, se o descanso do sábado for outro, significa também que eu não possa descansar fisicamente? Então é isso que nós precisamos entender sobre o sábado, além de outros conceitos importantes também. Primeiramente, além de descanso ou descansar, se for transformar em um verbo isso aqui, o Shabat é uma palavra que tem o sentido de cessar. Cessar. Cessar não é a mesma coisa que dormir. Embora, a partir do momento que eu durmo, o corpo cessa o que está fazendo, as suas atividades. Mas não é esse o sentido do Shabat. Não é esse. Afinal de contas, em Marcos capítulo 2, nós encontramos uma nuance desse descanso. Inclusive, nós já andamos lendo esse verso aí anteriormente. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Tá bom. Então quer dizer que o sábado foi feito por causa do homem para que ele durma. E isso é tudo. O que acontece quando nós dormimos? Não só à noite, em qualquer momento. A gente consegue ouvir, tem que chamar alto, né? Mas a gente consegue enxergar alguma coisa? E os pensamentos, como é que ficam? Fica no subconsciente, né? Quando você liga o computador, mas ao invés de desligá-lo, você apenas o suspende, deixa em suspensão. Ele não está completamente desligado. Ele está num estado de uso de baixa energia. Os programas que você abriu lá
ainda estão abertos, mas o computador está em estado de suspensão. É parecido com isso. Quando nós dormimos, nós não estamos vendo, nós não estamos pensando normalmente. Que as atividades que acontecem no corpo, elas estão no subconsciente, nos sistemas autônomos do organismo. Por exemplo, a respiração não pode parar. Então a gente continua respirando. A atividade cerebral também continua, não pode parar. A atividade dos órgãos do corpo também não. Agora, os pensamentos não atuam normalmente. Então, ao invés de um pensamento racional ativo, torna algo mais passivo. E por isso nós começamos a ter sonhos, a mistura das nossas memórias da vida, do dia a dia, com a nossa criatividade, com a imaginação. Então, para que o sábado possa de fato ser para o benefício do homem, o que precisa acontecer? Ele precisa estar ativo, ele tem que estar acordado, mas não só acordado, ele deve estar acordado e se relacionar. Se relacionar. Relacionar com quem? Com outras pessoas. Só que o sábado serve para quê, afinal de contas? É um momento especial de comunhão. Primeiramente com quem? Com o Criador. O ser humano é criado em qual dia da semana? Sexto dia. Sexto dia. O número 6 é um número que acompanha o ser humano. De tal forma que até lá no Apocalipse esse número acompanha o ser humano. Dessa forma, o ser humano, ele é criado perfeito, sem sombra de dúvida. Deus não cria nada pela metade ou imperfeito. O ser humano foi criado perfeito, sem qualquer disposição para o mal. Ainda assim, existe um sentido na criação que somente pode ser preenchido pela presença de Deus. Somente Ele poderia preencher. Quantas pessoas por aí reclamam de um vazio existencial? Não, a vida não tem mais sentido, não tem encontrado mais propósito para viver. E saem em busca de propósito para a vida. E procuram em diversos lugares. Festas, viagens, diversões, vícios. Tudo isso em nome de encontrar um propósito para a vida. E não acham. Passam décadas a fio ali, criando novas rotinas, mantendo outras, novos hábitos ou mudando para outros. E chegam aos 60, 70 anos e percebem, como aconteceu com Salomão, que tudo é vaidade. Não acharam o sentido. O ser humano, ele só vai encontrar o seu sentido a partir do momento que ele tiver comunhão com o seu Criador. É a única coisa. É a única coisa que pode nos dar sentido. Por que no Apocalipse nós temos o 666? É uma pálida tentativa de se tornar Deus, mas ainda é humano. Uma pálida tentativa de se mostrar como se fosse Deus, mas ainda é humano. É por isso que existe o 666, vulgarmente conhecido como 666. Só que 666 é como se você estivesse considerando só as unidades ali. Então, se você fala 666, não tem o mesmo sentido de 666. Mas isso aí é um assunto para uma outra ocasião. Por que é 666? Porque se refere a um poder humano. O 666 é o número de Satanás, é o número do diabo. Não é. O número 6 é um número que acompanha a raça humana. E somente quando, a partir do momento que o 7º dia tem início a partir do pôr do sol do 6º dia, e eu cesso todas as atividades que são minhas, não são as de Deus, são as minhas, e passo a ter momento de comunhão e adoração exclusiva com Deus a partir desse momento,
eu vou continuar sendo incompleto. No livro de Levítico, nós temos ali o princípio dos limites de horário, justamente por conta do que aparece no Gênesis e também em Levítico. Nós entendemos que o sábado começa quando? Pôr do sol. E para qualquer hebreu da época de Moisés, todos os dias começavam com o pôr do sol. Todos os dias. Nós não precisamos alterar calendários e formas horárias para observarmos o sábado adequadamente. Não precisamos. Mas a partir do momento que eu invado as horas do sábado com as minhas atividades, eu estou demonstrando que eu ainda sou incompleto. Por que eu estou demonstrando que sou incompleto? Porque eu estou deixando de confiar em Deus quando Ele diz que no sábado eu devo descansar. A questão é que quando eu descanso nas horas do sábado, o que acontece? É Deus quem se assenta no trono. É Ele quem continua fornecendo o sustento necessário. É Ele quem continua trabalhando para que dessa forma eu não tenha que me preocupar com o comer, com o vestir, com os meus assuntos, com as minhas falas. A partir do momento que eu descanso ou cesso as minhas atividades, a partir do pôr do sol do 6º dia da semana, eu estou demonstrando que eu confio em Deus. Eu quero ser mais próximo dEle e que eu quero que Ele se assente no trono do meu coração, de forma especial nesse dia. E mesmo sendo pecador, eu posso ser completo, perfeito, por estar na presença dEle. É por isso que quem irá receber no futuro os 666 como marca, ainda não está na presença de Deus. Significa que mesmo tendo tido o entendimento necessário sobre o sábado, decidiu não abraçar a verdade no futuro. Por que eu estou ressaltando que é no futuro? Porque esta controvérsia em relação ao 7º dia ainda não aconteceu. Ainda existem pessoas que precisam, ainda há pessoas que precisam entender a respeito do 7º dia da semana. Enquanto isso, essa distinção ali de selos ainda deve acontecer, está no futuro. Com certeza, então, você já teve semanas em que o trabalho e as atividades diárias esgotaram as suas forças. Aí quando você chega no sábado, o que acontece? Você acaba pensando em dormir. Então você pode recuperar as energias, mas a partir do momento que você dorme, você está perdendo os momentos de comunhão. Então o que é o certo a fazer? É regularizar o máximo possível as horas de sono à noite, durante toda a semana. Que em hipótese alguma o mandamento do sábado seja motivo de vergonha ou embaraço para com outras pessoas, mas que de fato seja um dia em que nós tenhamos a motivação para ajudar outras pessoas, inclusive em relação aos trabalhos que elas estão realizando. Nós pedimos estas bênçãos e agradecemos, lembrando dos nossos amigos e dos que estão para vir para cá, que estão estudando a Bíblia, ou que se distanciaram da nossa comunhão, que estão distantes e que nós temos orado e que nós temos trabalhado para que voltem. Que o Senhor abençoe a cada um deles. Abençoe também aqueles que desta igreja trabalham para o Senhor dando estudos bíblicos. Que o Senhor esteja ao lado deles o tempo todo.
Nós te suplicamos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus.